Além disso, entendo que o documento, assim como a professora Rosita já colocou, o documento da APAE Educadora se organizou no sentido de tentar construir alguns pressupostos e dar uma certa organização e uma identidade para o movimento das escolas mantidas pela APAE. E, além disso, eu acho que nós temos que, eu entendo, assim como vocês queiram, nós temos que fazer alguns esclarecimentos sobre alguns aspectos no que se refere ao tema proposto dessa mesa. Primeiro, quando nos propusemos fazer um estudo das diferentes formas de aprendizagem necessária para a construção do currículo, foi e é necessário discutir as diferentes abordagens utilizadas por nós e que nos identifica enquanto educadores. Se nós, professores, não sabemos da nossa base teórica, nós estamos sem identidade. Ponto. Esse é um aspecto. Segundo aspecto. Nesse sentido, a nossa intenção em realizar um percurso nas diferentes formas de conceber a aprendizagem e as suas apropriações pela educação especial, ela foi necessária. Até porque, quando eu busco fazer uma leitura sobre as produções realizadas pelos educadores, pelos estudiosos, como queiram denominar, é porque essas concepções presentes sobre a aprendizagem, elas se constituem a nossa lente. É assim que nós vamos olhar, quer dizer, é a partir dessa matriz, dessa forma de entender, que nós vamos olhar para o sujeito. E disso depende a nossa prática, condiciona a nossa prática. Vejamos, se eu entendo que um indivíduo que nasceu deficiente, ele nunca vai se modificar, porque a deficiência condiciona toda o seu desenvolvimento, etc., eu tenho uma prática de pouco investimento. Como, por exemplo, ela se manifesta em coisas pequenas, como, por exemplo, as nossas atitudes. Bom, eu hoje não preciso nem planejar aula, aqueles meninos não aprendem muita coisa, mesmo que eu oferecer para eles, serve. Ou então, o alto índice de atestado médico, a rotatividade dos nossos profissionais, e assim vai. Coisas pequenas que não se manifestam só no cotidiano da sala de aula, mas também na estrutura da escola. Então, qual é o olhar que a minha escola tem sobre a educação? Qual a minha concepção que ela tem de aprendizagem? Ela acredita que esse sujeito vem efetivamente aprender e se integrar de fato? Então, para isso, nós precisamos fazer uma retomada. O que existe de pesquisa sobre o assunto? O que as pessoas pensam sobre isso? O que a história já produziu? Nós não podemos jogar fora a história. E isso me faz retomar uma questão, dizer o seguinte, que essa posição não é retroceder de você tentar retomar aquilo que as pessoas já construíram. A professora Rosita fez algumas colocações importantes aqui. Então, muitos aspectos que foram delineados pelos teóricos e apresentados sobrevivem nas práticas pedagógicas, ainda que nós não tenhamos conhecimento delas. E ainda em diferentes escolas especiais desse país, que têm dimensões continentais, conforme a professora Rosita já disse também aqui agora mesmo. Então, veja, a pluralidade de enfoques não deve ser um obstáculo para o progresso do pensamento e nem para a transformação da prática. Então, o fato de eu, às vezes, retomar um educador, chamar atenção para alguma coisa que já foi feita, não significa que eu estou retrocedendo. E também não significa que eu, usando uma técnica nova, dita nova, seja realmente inovadora. Depende da competência de quem utiliza essa técnica. Né?
Então, essa é uma questão que a gente precisa deixar claro aqui. E acreditamos também que essa pluralidade de pensamento é que nos possibilita realizar a síntese, ou seja, construir uma proposta que responda às seguintes indagações. Quais são elas? Que tipo de conhecimento existe nesta área? Quais foram os limites que os meus antecedentes, os meus educadores que me antecederam tiveram? Quais foram as possibilidades que eles encontraram nesse tipo de abordagem? Então, essas questões precisam ser estudadas. Outra, como que se obtém esses conhecimentos? Quais são as justificativas teóricas ou epistemológicas que subjazem cada enfoque? Será que se eu estou utilizando um determinado método, ele tem uma justificativa teórica? Qual é o objetivo dele? Como ele foi construído? Esses questionamentos nos permitem entender os limites e as possibilidades das construções, das nossas práticas e o percurso histórico da nossa instituição, e não simplesmente jogar as coisas fora. Uma vez que tudo que foi produzido, elas são produções, tudo que essas construções teóricas, as experiências, são produções da humanidade. E se nós desconsiderarmos, nós estaremos fazendo uma barbárie. Sendo assim, ao refletir sobre as nossas construções, temos que observar se elas sustentam nossas práticas, se elas atendem os anseios da escola que nós chamamos de inclusiva. E aí, eu faria uma observação. Citaria um exemplo, por exemplo. Eu digo assim, eu tenho uma escola que se fundamenta na base funcionalista, que dela depende práticas como, por exemplo, planejar aulas que sejam significativas para o meu aluno. Isso foi colocado aqui ontem, né? Então, muito bem. Qual é a metodologia que o professor usa para que isso seja possível? Então, quando eu falo de estratégias de ensino, eu estou dizendo assim, quais são os métodos que se utiliza para se consolidar ou para se possibilitar que essa aprendizagem seja significativa para o nosso aluno. Isso é fundamental para que a gente possa, pelo menos, atingir os nossos objetivos, né? Muito bem. Então, precisa se esclarecer como o processo de aprendizagem se dá nesses diferentes enfoques. Tudo isso tem que estar em consonância com o projeto político-pedagógico da escola. E as atitudes dos integrantes da escola, por exemplo, são coerentes com o projeto político-pedagógico? Que significa? Coerência não significa que todo mundo tem que pensar igual. A coerência significa aceitar também as contradições. E colocar que existem essas contradições. Explicitar que existem dúvidas e ir atrás dessas dúvidas também. Né? Então, pensando na organização da escola, ela precisa construir o seu projeto político-pedagógico, definindo a sua clientela, definindo a sua filosofia, a sua clientela, a sua concepção de ensino-aprendizagem, como é que ela vai se organizar. Então, ela tem que ter um eixo. Eu não posso dizer que eu tenho uma filosofia X e ia praticar Y. É nesse sentido que a minha fala se encaminhou ontem, né? Então, eu vou deixar duas questões aqui que na verdade, ela tangencia a minha fala. Uma observação de que, quando se generaliza demais, nós corremos no risco de excluir. Outra questão é o seguinte, por que eu devo ficar afirmando ou levantando a bandeira de educação inclusiva, se a educação é um direito de todos? Em que consiste essa inclusiva? Como é que ela se materializa na prática? Eu quero ver o discurso na prática. Só dizer assim, gente, nós falamos que o documento da Pai Educadora não é lei.
É um documento que veio orientar, inclusive, por quê? Porque nos conselhos de educação, os processos referentes às escolas especiais, eles viviam parados e ainda vivem. Nós vimos processos de escolas especiais de autorização de funcionamento que começaram com 20 folhas e 3, 4 anos depois os processos já tinham mais de 100. Que cada hora que ele ia para a Secretaria de Estado ou para conselho, voltavam pedindo papel, esclarecimento, o que é educação precoce, o que é não sei o quê, por que vocês organizam com essa idade, o pessoal, cadê? Então, é um tal de ping-pong. Também é um dos motivos da elaboração do documento, porque a maioria das escolas não estava conseguindo se organizar para poder montar os processos. O pessoal da Secretaria de Estado, o pessoal da supervisão, da inspeção escolar, tinha muita dificuldade de orientação. Mas mesmo assim, vejam bem, não justifica não ter a escola autorizada se não tiver o documento da pai educadora. Porque a norma do sistema, a norma do Conselho de Educação, ela é elaborada lá no município ou no Estado. E na norma já contém. Até conforme, por exemplo, uma deliberação de conselho, ela já tem um artigo que orienta para a montagem de processo de autorização de funcionamento, a escola deverá 2 pontos, não é? Aí vem todas aquelas solicitações, vocês seguindo aquelas orientações das deliberações, não tem justificativa, não tem dificuldade para montar o processo. Então, na verdade, não é necessário, é importante, importantíssimo ter o documento da pai educadora, mas não é uma justificativa para que a escola não seja uma escola autorizada que tenha a sua existência conforme a nossa norma. E qual que é a norma legal nacional hoje que rege os processos e a escola, a sua Constituição? LDB. E cada estado tem as suas normas constituídas com base na LDB. Então, portanto, por favor, quem não tiver sua escola autorizada, procure autorizar, porque a escola sem documentos, sem autorização, sem credenciamento, ela é uma escola fantasma, não existe, não pode ser reconhecida como tal. E um outro risco que as escolas correm é de não ter mais a excedência dos professores, não é? Porque como é que o Estado cede os professores? Nós ainda temos essa cedência porque já tem muito tempo, isso e aquilo. Mas nós vimos aqui o exemplo, a Valéria não está ali, eu não sei se poderia estar citando, né, Valéria? A questão do Estado de Goiás. Posso citar, Valéria? A questão do Estado de Goiás. O Estado de Goiás tem mais de 30 anos de existência, pai, não tem? Olha, mais de 35 anos de existência as APAI no Estado de Goiás. Nós temos que analisar também no nosso movimento, só 8 são autorizadas. Então, vejam bem, mas não são autorizadas por quê? Essa é uma questão local. Essa é uma questão local, é uma questão de política educacional, de gestão de setor de educação especial. E a outra coisa, por exemplo, essa questão de 8 só, não começou isso agora. É um problema que veio acontecendo de muitos anos no próprio Estado. Porque antes tem elementos que eu conheci do Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás, que tinham orientações, né, informações, e que sabiam como proceder. Mas se o responsável pela escola especial não correr atrás, porque nem o Conselho, nem a Secretaria de Estado de Educação e nem a Municipal vão lá na escola da PAI para dizer, olha, monta o seu processo de autorização. Quem tem que montar é o diretor da escola e o secretário. Então, não adianta esperar que o Conselho vá lá mandar. Ele pode até ir, a pessoa responsável pela fiscalização da secretaria ir lá e até notificar a escola por não ter o seu processo. Mas os conselhos não vão fazer isso, não. Em primeiro lugar, os instrumentos avaliativos, eles não devem dar esse caráter uniforme do processo de ensino-aprendizagem. Às vezes, isso é uma crítica que particularmente eu tenho feito, às vezes um aluno que, por alguma eventualidade, venha tirando nota baixa durante o ano letivo e que no 4º semestre consiga tirar um valor, um conceito bastante significativo, na regra do jogo, normalmente essas notas são somadas e divididas por 4. Né? Mas, em verdade, a gente não pode ignorar que nesse final do processo de aprendizagem, houve um salto qualitativo. E aí eu acredito que, por exemplo, um aluno que está acostumado a tirar 10, a surpresa vai ser se ele tirar um 4. Agora, o aluno que tira 4, tirar um 10, parece que não tem efeito nenhum. Entenderam?
É essa sensibilidade pedagógica que eu acredito que os professores têm que ter. E isso não é só com o aluno portador de necessidades especiais, isso é também no processo pedagógico dentro da sala de aula. Então, não há, quer dizer, há um aparato regulador que encobre outras questões que eu considero fundamentais e que são mais importantes, que deveriam ser mais valorizadas, que efetivamente é o crescimento do aluno no processo de aprendizagem. Então, eu diria assim, em se tratando do aluno com portador de necessidades especiais, é óbvio que ele não vai ter o melhor desempenho por uma questão pontual. Existe a questão cultural que está colocada nele enquanto sujeito ali daquela sala de aula. Quer dizer, não é nem a prova, né? A prova é só o instrumento para referendar aquilo que já está posto dentro da cultura escolar. Agora, particularmente eu defendo, por exemplo, e aí eu volto a dizer, amanhã vai circular um documento, a Carta de Santa Catarina, onde a gente toca exatamente esses pontos, quer dizer, a necessidade de estar mais atento do que é um processo de aprendizagem, a necessidade de ter mais cautela, a necessidade de ter um aspecto valorativo não só mensurado na resposta, mas no crescimento também do aluno. Tá? Então, é aquilo que eu coloquei para vocês, que é essa troca de cultura da escola. Isso aí a gente vai ter que brigar e brigar de frente. Né? Não tem como alterar isso. E eu quero dizer mais ainda. Né? Esse tempo eu estava discutindo algumas questões e eu fiquei assustado, porque o próprio professor na sala de aula, independente de ser portador de necessidades especiais, deixando bem claro, caindo fora dessa realidade, que eu não gosto muito de lidar com essa coisa, olha, ele é portador de necessidades especiais, é pessoa deficiente. Eu acho que a educação tem que ser entendida como um todo. Né? E o professor, ele é uma coisa tão subjacente, mas é verdadeira, no estudo que nós fizemos, ele atribui, ele faz a correção da prova diferente daquele aluno que ele gosta. Tá? E daquele que ele não gosta, ele faz de outra forma, ele estabelece outros critérios. Né? Então, isso aí não precisa ser um portador de necessidades especiais, é isso que eu quero deixar claro. Então, o que acontece? Numa prova escrita, onde o professor, por motivo X, tem uma simpatia pelo aluno, ele vai corrigir a prova, ele quis dizer isso. Ele foi até aqui, está certo. E aquele aluno que ele não gosta, estou usando o extremo, ele corrige ao pé da letra, quer dizer, ele não quis dizer nada, ele errou e acabou a história. Tá? Essas são questões subliminares, determinantes do processo pedagógico, que tem que emergirem. Né? Eu não estou dizendo que o professor faz isso de propósito, eu estou dizendo que são questões que estão por detrás de todo esse processo que a gente está discutindo, que são evidentes. Né? E, às vezes, o aluno é punido sem mesmo ele saber por quê. Né? Então, a gente tem que estar alerta para essas coisas, para essa cultura escolar ser realmente revertida.